eu vou ser para os meus filhos e para minha casa aquilo que a minha mãe não foi. Parece mágica, mas não é. Eu tô indo para a segunda parte do meu dia, esse que eu postei, agora a segunda parte. Tô indo iniciar outros atendimentos. Caçulinha já tá dormindo, a minha filha também tá dormindo e meu filho mais velho tá assistindo. Por que eu tô falando que parece mágica? Quando a gente entra na rotina, quando a gente começa a conhecer bem a rotina dos nossos filhos e o nosso próprio ritmo interno, como as coisas funcionam bem. Parece mágica, mas não é. É porque a gente está em sintonia com a nossa própria vida, né? Isso também não quer dizer que, às vezes, as coisas parecem que se atropelam e saem do lugar. Não é que é todo dia perfeitinho. É bem importante a gente entender isso, né? Mas na grande maioria dos dias, eu consigo, ao observar como é o ritmo dos meus filhos, eu encaixo os atendimentos nesse ritmo. Eu sei o horário que eles vão estar mais calmos, que eles vão estar mais sossegadinhos, que ele vai estar dormindo. E aí eu coloco os serviços que são mais de silêncio nesses momentos, sabe? E sempre casam certinho. Quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal, eu sempre dei dicas para você, né? Sobre planejamento, rotina. E sempre deu muito certo, mas existe uma parte que muitas mulheres, e talvez você ainda não saiba, que é que não depende só da nossa boa vontade. Segundo que a gente só consegue ter essa boa percepção quando dentro de nós a gente tem um espaço interno para deixar a vida existir através de nós. Nossa, Natália, que papo profundo, que papo de doido. Sabe o que é? Eu me lembro que quando os meus filhos mais velhos eram menores, eu tinha momentos que eu achava que eu ia enlouquecer porque eu não sentia que eu estava dando conta das coisas. Quando, na verdade, conforme eu fui me autoconhecendo, eu fui percebendo que dores que eu carregava lá da infância estavam fazendo parte ainda do meu dia a dia. Dores principalmente em relação à minha mãe. Você acredita? Então eu tentava fazer um monte de coisa, mas qual que era a voz que estava na minha cabeça? Não era assim, nossa, eu preciso fazer isso daqui porque é bom para mim ou para os meus filhos. Não, era como se eu estivesse obedecendo a voz da minha mãe, crítica interna, sabe? Coisas que eu ouvi lá da minha infância, né? Você não é boa no que faz. Ou então, eu estava obedecendo a minha criança ferida, a criança que eu fui. E essa voz, ela aparecia de forma inconsciente, mais ou menos assim. Eu vou ser para os meus filhos e para minha casa aquilo que a minha mãe não foi. E aí, minha amiga, quando a gente está nesse jeito de viver a vida, sabe? De tentar provar a todo custo que a gente é melhor do que os nossos pais, a nossa vida fica pesada. Era isso que eu não sabia e talvez você não saiba. Aí, talvez o teu inconsciente resistente tá aí falando, ai, mas eu não sou assim. Não é a voz, isso não tá na sua consciência, isso é inconsciente. E muitas vezes você só consegue ter acesso a essa vozinha da sua criança ferida quando você se permite passar por um processo de autoconhecimento. Mas se ouve isso e tenta virar essa chave em você. Será que no seu comportamento você não está tentando reivindicar a mãe que você não teve? Então, a minha mãe não foi carinhosa, então hoje eu falo eu te amo 10 vezes pro meu filho. Às vezes ele nem precisa. E é aí que a gente se engana, porque a gente tá falando para eles algo que a gente gostaria de ter ouvido. Isso é uma ferida aberta que existe aí na sua infância e que talvez você nunca tenha ouvido falar. E eu tô gravando aqui esse vídeo e eu tô vendo ali a foto da minha mãe. Eu vou mostrar pra você. Pera aí. Olha só. Aqui é a minha salinha de atendimento, tanto de massagem quanto de terapia. E olha só aquela moça bonita ali. É a minha mãe que faleceu já há 3 anos. Ali naquela foto, ela tá na lojinha dela.
Esse sangue de empreendedorismo veio dela. Essa vontade que eu tenho de trabalhar veio dela, mas muito mais do que dela, veio exatamente do por ela. E isso eu falo de um lugar de dor. Você vai entender o porquê. Quando eu comecei a empreender, eu estava nos meus processos de autoconhecimento. Até que teve um momento que eu descobri que a minha vida toda eu estava seguindo os mesmos passos da minha mãe. E eu estava realizando para minha mãe, através da minha vida, coisas que ela gostaria de ter realizado na vida dela. Então, essa vontade de empreender, sabe, de fazer as coisas acontecer, não nasceu exatamente assim de mim apenas, mas de uma vontade de falar assim: mamãe, eu vou fazer dar certo por você. Eu vou realizar seu sonho por você. E durante muitos anos foi desse lugar que eu fui construindo o meu negócio, as coisas que eu queria fazer. Só que quando a gente não faz as coisas do nosso lugar, começa a ficar pesado. Como que você percebe que as coisas começam a ficar pesado? Você não vê uma vida fluindo, você não vê a sua vida fluindo. Por exemplo, se você trabalha aí para você, você monta uma agenda, você já se cansa só de olhar para a agenda. Você começa a querer desmarcar cliente. Ou então você tá aí cuidando da casa, sabe? Uma simples louça vira um peso. Ou então a birra do seu filho não é uma simples birra, é uma guerra mundial e aquilo se torna um peso para você. É assim que uma vida travada vai se mostrando, são os sintomas de uma vida travada. Vai se mostrando na nossa vida, sabe? Olha para sua vida aí agora e fala assim: o que tá pesado em mim? O que tá pesado em mim? Isso tudo que eu tô tentando carregar é só meu? De quem que é? De quem mais é esse peso que eu tô tentando carregar? Ser a esposa perfeita? Talvez você esteja tentando ser a esposa que sua mãe, você acha que sua mãe deveria ter sido, sabe? Talvez você esteja buscando no seu marido o olhar que você não teve do seu pai, por exemplo, e tudo isso vão pesando a nossa vida, sabe? E isso, esse peso, não nos permite ser uma mulher que tem uma disciplina no sentido de ter uma vida fluida. Eu vim aqui, acordei cedo, cuidei dos meus filhos, trabalhei, voltei, fiz almoço, arrumei cozinha, desci, eles estão lá arrumando, vou iniciar de novo o atendimento, tenho que sair para repor produto. E tudo isso de forma livre, mas já existia um tempo em que eu via tudo muito custoso fazer, sabe? Muito pesado fazer, uma vida arrastada, sabe? Então, vai olhando aí para sua vida, sente se a sua vida não tá uma vida arrastada. Isso já é um sintoma de que a tua criança ferida está comandando uma parte da sua vida. E isso tem a ver com coisas lá da sua infância. Aí, se você não assistiu o vlog anterior, assiste que vai fazer sentido com isso que eu tô falando aqui. Agora eu vou parar, porque minha cliente já deve estar para chegar. Eu vou atender. Tá armando uma chuva. Eu espero que não chova, porque eu preciso ir ali no centrinho repor material, porque à noite eu tenho mais um atendimento. E vamos que vamos!